Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais poder estar aqui pela infinita graça, misericórdia, bondade, compaixão do nosso Deus para se debruçar sobre o texto sagrado e aprender mais da palavra de Deus. O seu corpo precisa de alimento? Você tem essa certeza. Agora, outra certeza que você precisa ter é que a sua alma, teu espírito precisa do alimento que é o pão da vida, Jesus Cristo. Isso aí. Hoje, Mateus capítulo 24, parte 1, episódio de número 670, oitava temporada. Estamos vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo, dentre tantos outros trabalhos que temos feito aí através de tantos outros livros, e essa é a nossa alegria, e eu espero que seja a sua também, de aprender da palavra de Deus, e a gente traz aqui para você todo o conhecimento bíblico, com a ajuda de outros comentaristas, também buscamos a inspiração, a direção do Espírito de Deus, para a gente tentar entender um pouquinho daquilo que é incompreensível, que é o amor gigantesco de Deus sobre nós, por nós. Vamos falar um pouquinho hoje, nos próximos episódios, de algumas questões escatológicas aqui, chegando próximo ao finalzinho do livro de Mateus. E essas questões da segunda vinda de Jesus, não vamos se aprofundar muito em temas complexos da teologia bíblica, como milenismo, pós-milenismo, tribulacionismo, pré-tribulacionismo, enfim, isso fica para uma outra oportunidade, mas a nossa intenção aqui não é complicar, e sim simplificar. Vamos lá? Espero que esteja tudo bem com vocês, e o meu desejo, minha oração, é que você seja transformado pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Então é isso. Vem comigo então, leia o capítulo da Bíblia e vamos juntos tentar entender um pouquinho aqui. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, é nos apresentado algumas questões relevantes, importantes relacionadas à vinda de Jesus. A gente vê aqui que depois dele condenar o templo à desolação, Jesus saiu, a ação foi significativa, e em todos os casos, a partida do Salvador é um evento solene. Seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago, João e André, alguns mais próximos a ele, chamaram sua atenção para a magnificência da estrutura do templo. Os homens são naturalmente influenciados por glórias materiais. Eles notaram especialmente a grandeza das pedras, ficaram surpresos quando Jesus declarou que elas deveriam se desarticular e serem derrubadas, com lentos de coração. São até mesmo os homens bons para crer em tudo o que os profetas disseram. Quanto ao fim do mundo, versículo 3 desse capítulo 24, nós vemos que esse termo ele é representativo de uma figura de linguagem. Ele representa algo, ele não descreve algo. O fim real do mundo é uma concepção quase impossível. Até onde somos capazes de traçar as relações divinas, não há finais, e sim estágios. Né? Mas o que nós chamamos de fim de um ponto de vista é um começo quando visto de outro ponto de vista. Veja que o que devemos perguntar é: esta era uma figura de linguagem familiar no tempo de Nosso Senhor? E se fosse, que ideias estavam ligadas a ela como familiarmente usadas? Veja que a era patriarcal ela chegou ao fim, mas não houve nenhuma cena abrupta que possa ser chamada de fim. A mesma observação nós podemos fazer a respeito do encerramento da era mosaica.
E não precisamos imaginar nenhuma catástrofe como o encerramento da era cristã. A vinda do Messias estava no pensamento judaico conectado com o fim do mundo. E extraordinárias eram as coisas associadas a esta vinda. O fim do mundo é o fim de uma era. Esteja ciente, meus queridos, estejam cientes da verdade de que Deus sempre trabalha em estágios, no plano coletivo como individual, na sua própria vida. Veja que, fazendo com que cada estágio prepare o caminho para outro e um outro mais alto. Isso pode ser demonstrado pelas revelações das eras primitivas, feitas por pesquisas geológicas ou pela história de nações separadas. Deu até uma engasgada aqui. Dinastias e casas reais, elas representam eras ou dispensações distintas. Então nós encontramos estágios dentro da história do mosaísmo, a comunidade judaica passando por várias dispensações. Aqueles que podem ler a história dos séculos cristãos, da história da igreja, podem traçar estágios neles também. Um desses estágios estava quase completo no tempo de Cristo. E com a tendência muito humana ao exagero, os homens estavam imaginando que o fim de uma política particular para uma pequena nação seria o fim do mundo. O fim da era é sempre o início de uma nova era. Se apenas compreendêssemos, meus queridos, completamente essa ideia, nós seríamos libertos de muitos erros que atrapalham nossa caminhada, jornada cristã. Finais, eles são sempre locais e quase nunca universais. Nunca houve um final que preocupasse o mundo como um todo. Veja os sinais do advento do Messias, versículo 4 ao 14. A vinda de Cristo em seu reino, sendo o grande evento da profecia ser cumprido, o tempo e os sinais dessa vinda tornaram-se questões de intenso interesse para os discípulos. O tempo é geralmente indicado pelos sinais. Estes são a apostasia, pela influência de falsos cristãos. Muitos anticristos apareceram antes da destruição de Jerusalém. Mesmo nos dias apostólicos, o mistério da iniquidade já estava operando. A antiguidade não é evidência certa da verdade. O erro, ele é muito antigo. O espírito da falsidade, ele já invadiu desde o jardim do Éden. Muitos vieram professando ser o Cristo. Teofilato registrou que um certo dos ateus, o samaritano, se apresentou como profeta predito por Moisés. Há uma história sobre um outro Simão de Samaria, que também se declarou como grande poder, isto é, o grande poder de Deus, mencionado nos Atos. Essa profecia, ela também parece contemplar Teudas e aquele egípcio, citado em Atos 21, 38. E outro impostor mencionado, mas não nomeado por José, todos os quais se intitularam profetas, embora fossem apenas rebeldes enganadores. Manes, em tempos posteriores, presumiu chamar a si mesmo de Cristo e escolher 12 apóstolos em imitação de nosso Senhor. Uma vez que Cristo no cristianismo é tudo que é divino e salvador. Então todos os sistemas falsos do cristianismo são falsos cristos. Sedutores são inimigos mais perigosos para a igreja do que perseguidores. Veja as excitações da comoção militar. Elas existiam antes da destruição de Jerusalém. Quando Jesus nasceu, havia paz. O templo de Janos estava fechado. O templo de Janos era um antigo templo dedicado ao deus Jano, o deus de duas faces das fronteiras, localizado perto de Argileto, no Fórum Romano. Ele tinha 2 portas, uma em cada extremidade, e abrigava uma estátua do Deus. Mas não penseis que ele veio para continuar tal paz. A guerra vem da recusa do evangelho. Rumores de guerras. Quando o imperador romano Caio Calígula resolveu erguer sua estátua no templo de Jerusalém, a consternação foi tão grande
que o povo deixou de cultivar a terra. Os cristãos deveriam ouvir falar de guerras. Eles são mais propensos a ouvir sobre elas do que a se envolver nelas. Muitos deles se submeteram a morrer em vez de servir nos exércitos. Nação se levantando contra nação. Na Palestina, antes do tempo de Josué, havia muitas e grandes nações. E nessa época havia muitas divisões na terra. Judéia com Samaria, Galileia, Itureia, Abilene. Estas estavam em conflito e comoção. Eles devem preceder o reino milenar, o espírito de guerra, nascido na natureza humana depravada, tornou-se organizado nestes últimos tempos, a saber, desde a grande era profética, marcada pela grande Revolução Francesa, e hoje ainda com tantas outras no Oriente Médio e em várias partes do mundo. Os exércitos permanentes, eles aumentaram agora a proporções enormes. E a ciência foi usada para tornar as armas de guerra terrivelmente destrutivas. E para sustentar todo esse sistema, arados são transformados em espadas. Um processo que estava destinado a proceder à operação inversa de transformar espadas em arados para um tempo de paz. Calamidades públicas terríveis também. Fomes. Tais eram antes da destruição de Jerusalém. Uma delas foi predita por Ágabo em Atos. Profeta Ágabo em Atos, capítulo 11, versículo 28. José e Eusébio, em seus escritos, mencionam duas fomes que ocorreram nos dias de Cláudio. E Joséfo diz expressamente: houve uma grande fome em toda a Judéia. Tais coisas ocorreram nos tempos modernos e provavelmente se tornarão cada vez mais destrutivas à medida que a população mundial aumenta e o espírito de guerra aumenta com ela. Pestes são as habituais acompanhadas das fomes, acompanhantes das fomes, né? As doenças epidêmicas elas são geralmente produzidas por escassez ou pela precariedade dos alimentos. A carnificina, a morte no campo de batalha, também é uma fonte de doenças epidêmicas. Terremotos. Tais eram antes da destruição de Jerusalém. A primeira da série foi aquela em conexão com a crucificação de Jesus. As histórias de Cláudio, dos imperadores seguintes, notam muitas na Ásia e nas ilhas de Egeu. Elas ocorreram em Creta, em Esmirna, Mileto, Quios, Samos, Laodiceia, no consulado de Nero, em Herápolis e Colossos. Em todos esses lugares os judeus residiam. Adicione a estas aquela terrível na Judéia mencionada por Joséfo, acompanhada por uma tempestade furiosa, com relâmpagos, trovões e chuvas contínuas e torrenciais. O observador atento dos sinais destes tempos não pode ignorar os terremotos, pelos quais eles são cada vez mais distinguidos. Outro ponto importante aqui do capítulo é a ampla publicação do Evangelho. A publicação foi inicialmente limitada aos judeus. O nosso Senhor veio em pessoa, enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ocasionalmente, porém, ele pronunciava a publicação de seu evangelho a alguns gentios. Embora ele tenha comissionado seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura, ele os instruiu a começar em Jerusalém. Quando os judeus rejeitaram, os apóstolos se voltaram para os gentios. E logo foi levado por todo o Império Romano, então denominado o mundo da época. Então seguiu-se o fim do julgamento de Jerusalém. E agora, através das grandes sociedades bíblicas, sociedades missionárias, World Wide Wide, internet, como fazemos aqui, o testemunho do Evangelho é levado a todo mundo, no sentido mais amplo. Não podemos, portanto, esperar o dia do julgamento sobre as nações anticristãs. Um dia ocorrerá. De todas essas coisas, os cristãos devem tomar cuidado para a confirmação de sua fé, para a inspiração de sua esperança, para a sua segurança pessoal,
Se o fim de uma era é sempre o início de uma nova, meus queridos, será que nossos medos sobre o futuro, eles são justificáveis diante da promessa de um novo começo em Deus? Pense em outra questão. Se Cristo nos alertou sobre falsos profetas, sinais, por que tantas vezes colocamos nossa confiança em homens, ao invés de buscarmos a verdade em sua palavra? Meus queridos, minha palavra de hoje para encerrar é: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. A segunda vinda dele se aproxima. Vamos orar? Busque um local aí quietinho para você orar. Se você estiver fazendo algo e puder parar, para comigo. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu que conheces o início e o fim de todas as coisas, ensina-nos a discernir os tempos e a confiar em Teus propósitos. Que possamos reconhecer os sinais de Tua vinda, não com medo, mas com esperança, sabendo que cada final em Ti é apenas o começo de algo maior e mais glorioso. Dá-nos sabedoria para não sermos enganados pelos falsos cristos deste mundo, que ainda estão por aí, mas fortalecidos pela verdade do Teu Evangelho, que nos guiará até o dia do Teu retorno. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido ouvinte, e que na volta de Jesus você esteja pronto, pronta, que eu esteja também preparado para se encontrar com Ele novamente e contemplar a sua face, o seu rosto e adorá-lo eternamente. Aleluia. Glória a Jesus. Amém e amém.